Hoje nós vamos iniciar uma série de ministrações. Uma série significa que temos um tema geral que vai ser dividido em vários cultos em sequência. E essa série que nós estamos iniciando hoje se chama Fundamentos. Fundamentos do cristianismo, fundamentos da palavra de Deus para uma vida cristã, fundamentos que nós todos precisamos ter para uma vida com Deus madura, para uma vida com Deus que avança, que cresce, que é edificada. E nessa série de hoje, vamos já abrir a nossa Bíblia em Hebreus capítulo 6, versículo 1, um texto muito conhecido da palavra de Deus. Alguns interpretam esse texto como sendo um texto um pouco mais difícil da Bíblia, e por causa disso nós vamos levar alguns domingos aí para estar abordando com profundidade tudo isso que a palavra de Deus está declarando como sendo fundamentos essenciais para as nossas vidas. Pastor dos Estados Unidos, da Gateway Church, pastor Jimmy Evans, ministrou uma série parecida com essa temática e eu achei realmente muito pertinente, especialmente para esse momento do Covid, esse momento de pandemia, momento em que a nossa vida, entre aspas, religiosa assume novas formas, momento em que algumas coisas são postas à prova na nossa caminhada com Deus. É momento de estarmos convictos dos fundamentos que nós temos, daquilo que o Senhor tem para nós. Então vamos, desde já, ler esse texto, Hebreus capítulo 6, versículo 1 ao 3. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Então veja que o escritor aqui de Hebreus é um livro riquíssimo, o livro de Hebreus, porque é um livro que nos dá um panorama geral de todo o projeto de Deus para a humanidade, desde entendermos o significado verdadeiro do Antigo Testamento, como que o Senhor Jesus foi preparado para que pudesse ser manifesto Salvador dessa terra, e como que também a nova aliança se apresenta de uma forma a nos dar nova vida, liberar graça sobre todos nós. O livro de Hebreus é fantástico, te aconselho a fazer essa leitura com calma, estar crescendo na palavra de Deus. E dentro desse contexto, aqui o autor do livro de Hebreus está afirmando que existem fundamentos essenciais na vida de um cristão que não podem ser deixados para trás, não podem ser deixados passar, não podem ser deixados de lado se nós queremos avançar para novos níveis de maturidade. São pré-requisitos para que nós venhamos crescer na nossa caminhada com Deus. São fundamentos elementares, princípios elementares que devem ser a base das nossas vidas. Agora veja comigo que princípios são esses e como que no século 21 temos andado na palavra de Deus e muitas vezes esses fundamentos não estão tão claros assim para a maioria dos cristãos. Diz assim no finalzinho do versículo 1, o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte. Isso nós vamos falar hoje. Depois, nas próximas semanas, nós vamos estar abordando esses outros fundamentos, que é o da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso a Bíblia está considerando o básico da fé cristã. E por isso nós precisamos crescer e estarmos convictos do que Deus tem preparado para nós. Mas especialmente vamos começar aqui com esse versículo 3, um versículo bem curtinho da Bíblia, que diz assim: assim faremos, se Deus permitir. Se Deus o permitir que façamos, assim faremos o quê? Ele está propondo lá no início do texto que nós devemos avançar para a maturidade. Entende uma coisa comigo? Com Jesus nós sempre temos que ter uma mentalidade de que a nossa vida dê passos à frente, de que nós venhamos avançar para a maturidade, estarmos congregando, estarmos cultuando a Deus, estarmos
ligados ao corpo de Cristo, não deve ser apenas refrigério para a nossa alma, não deve apenas trazer um alívio para um momento de dificuldade. Nós precisamos ter expectativa de nos aproximarmos de Deus e a sua palavra nos levar a crescer, nos levar à maturidade. Esse deve ser o nosso propósito como cristãos, o nosso objetivo como cristãos. Que a palavra de Deus nos transforme de tal maneira que nós venhamos olhar para trás e perceber como que com Deus nós temos crescido na nossa vida de fé, crescido no nosso papel dentro de casa, crescido representando o reino de Deus no nosso trabalho, naquilo que nós fazemos, nos nossos estudos. Maturidade deve ser o objetivo de todos nós. A cada dia, Deus tem algo a acrescentar para nós. Contudo, aqui está afirmando esse texto do versículo 3, dizendo que Deus precisa permitir crescimento nas nossas vidas. Veja que interessante, que Deus ele precisa consentir que nós venhamos estar crescendo. Às vezes nós ficamos, de certa forma, estacionados na nossa vida de fé e não entendemos muito bem por quê. Às vezes as coisas meio que ficam a passos curtos nas nossas vidas acontecendo, não da forma como nós gostaríamos ou da forma como nós oramos, e por vezes não é tão claro por quê nós não crescemos da mesma forma que o irmão do lado que está na mesma célula que eu tem crescido e avançado com o Senhor. Por que eu não tenho crescido? Está dizendo aqui um contexto muito claro, que Deus precisa permitir crescimento nas nossas vidas. E aí a nossa primeira análise é sempre pensar, e Satanás faz isso conosco, faz isso desde o Jardim do Éden, é sempre pensar assim: Deus não quer que você cresça. Deus não quer fazer com que você venha experimentar algo novo. Deus não quer, Ele acha que se você crescer, você pode se tornar igual a Ele, você pode se tornar independente, você pode querer viver a sua vida sozinho. Então, na verdade, você está indo na igreja e isso está te aprisionando. Na verdade, você está buscando a palavra de Deus e você está sendo preso. Muitas vezes nós somos acusados disso, ou dentro de nós mesmos, ou por pessoas que estão à nossa volta. Mas quando nós entendemos esse versículo da forma correta, está dizendo assim, que Deus precisa permitir. Por quê, pessoal? Porque o autor está dizendo no versículo 1 que para nós estarmos indo adiante, nós precisamos ter os fundamentos muito bem claros. Para que nós venhamos crescer, precisa estar resolvido dentro de nós as premissas básicas do Evangelho, os princípios da palavra de Deus. Nós precisamos aprender as coisas na ordem que elas precisam estar dentro do nosso coração bem resolvidas. Então, por isso, o alicerce de uma construção, e comparando as nossas vidas a uma edificação, como diz a palavra de Deus, ele sempre tem que ser proporcional à expectativa daquilo que será construído em cima. O alicerce, a profundidade, a espessura, o material em que é utilizado, o quão profundo ele é, sempre tem que ser proporcional ao projeto do quanto vai ser acrescentado sobre ele. E quando nós falamos em fundamentos, nós estamos falando uma analogia da palavra de Deus como se fossem alicerces nas nossas vidas. Como se fossem bases que são fortes o suficiente para nos levar a algum lugar. Agora entenda a responsabilidade de Deus como um extraordinário pai para cada um de nós como seus filhos. Deus só vai permitir o crescimento nas nossas vidas proporcionalmente a como os nossos alicerces também estão fundamentados. Entenda esse princípio. Os fundamentos da tua vida dizem para Deus o quanto Ele pode construir no futuro do projeto dele sobre ti. Isso é muito interessante. Como que nós estamos estabelecendo as bases, os alicerces e os fundamentos da nossa vida é a mensagem que nós estamos dando para o nosso Senhor do quanto que Ele pode construir sobre nós e para o seu reino por meio de nós. Senão nós podemos estar construindo algo que logo logo nos leve à ruína, que logo logo nos leve a não suportar a pressão, não suportar os ambientes, não suportar aquilo que nós estamos vivendo, mesmo que Deus tenha preparado grandezas para as nossas vidas. O alicerce precisa ser proporcional à construção. Então, muitas vezes como cristãos, nós ficamos preocupados em aparentar, nós ficamos preocupados com o fruto, nós ficamos preocupados em fazer coisas grandes, mas a palavra de Deus está nos ensinando e vai nos ensinar ao longo de toda a série, que nós precisamos estar preocupados com as nossas raízes. Nós precisamos estar preocupados com os nossos alicerces. Nós precisamos estar preocupados em estar bem firmados.
E o crescimento, a palavra declara de que ele vem de Deus. O fruto vem ao natural. O resultado nas nossas vidas é consequência do quanto nós estamos preparados, o quanto nós estamos firmados, o quanto nós estamos alicerçados na palavra de Deus. Por que, pessoal, que Deus tem esse cuidado? Por que a palavra de Deus tem esse cuidado? Porque lá em João 10:10, o Senhor Jesus afirma, e nós fazemos essa afirmação, uma analogia ao projeto das trevas para com as nossas vidas. O Senhor Jesus está fazendo no mesmo texto uma analogia de João capítulo 10, dele mesmo como sendo o bom pastor, o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, como nós, como seus filhos, o povo de Deus, somos como ovelhas diante dele, mas também ele está fazendo uma segunda comparação. Em João capítulo 10, versículo 10, diz assim que o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Ao passo que o Senhor Jesus vem para dar vida. Ele está dizendo que quando nós edificamos algo, quando nós estamos construindo algo, quando nós estamos trilhando caminhos nas nossas vidas, precisamos estar cientes de que há sempre uma luta, há sempre um conflito a ser travado, há sempre algo que precisa resistir para que aquilo que é acrescentado de Deus em nossas vidas não venha a ser roubado, não venha a ser morto, não venha a ser destruído. E o apóstolo Paulo nos ensina que a sabedoria nessa luta está em nós não ignorarmos os projetos das trevas para as nossas vidas. Então, para isso, a ferramenta que nós temos para criar fundamento, para criar profundidade, para criar raiz nas nossas vidas, é a palavra de Deus. Você lembra quando Jesus foi tentado no deserto, lá em Lucas capítulo 4, por exemplo, relata a tentação do Senhor Jesus, tentado pelo diabo no deserto, num período de dificuldade, num período em que ele estava em jejum. Ao final dos 40 dias de jejum, no limite, na fraqueza da sua carne, ele é tentado por Satanás, e não sei se você lembra como Jesus encontra saída para as tentações, como Jesus tem escape para aquelas tentações, como Jesus consegue crescer de uma forma multiplicada após aquele período, porque o Senhor Jesus tinha fundamentos da palavra de Deus na sua vida, e cada tentação que ele recebeu, cada forma que Satanás veio contra aquilo que Deus tinha preparado para ele, lembre que Jesus trouxe a palavra de Deus em resposta. Jesus trouxe: nem só de pão viverá o homem. Jesus trouxe: adorarás somente ao Senhor teu Deus. Jesus trouxe respostas da palavra de Deus que fizeram ele crescer. Então, como igreja, mais do que nunca, nós precisamos ser despertados a aprofundar as raízes da palavra de Deus nas nossas vidas, porque o Senhor tem algo grande para liberar no nosso meio. O Senhor tem coisas extraordinárias preparadas para as nossas vidas, preparadas para as nossas famílias, preparadas para nós como igreja, preparadas para a nossa cidade. Você acha que Deus se alegra em ver as pessoas sofrendo, as pessoas distantes dele, as pessoas enfrentando dificuldades por não conhecerem o Evangelho? O Senhor precisa de cada um de nós, e está para acontecer cada vez mais intenso um mover extraordinário do Senhor no nosso meio. Mas para isso nós precisamos ter raízes, porque a nossa arma de ataque contra a obra das trevas, a nossa arma de ataque para resistir tudo aquilo que Satanás tenta destruir, que o Senhor coloca sobre nós ou que nós conquistamos por meio do reino de Deus, a nossa única arma de ataque é a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 17, diz sobre a armadura de Deus. No capítulo 6 de Efésios, a partir do versículo 11, fala sobre o capacete da salvação, sobre a couraça da justiça, sobre o cinturão da verdade, sobre os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, sobre o escudo da fé. Mas todas essas são armas de defesa. Todas essas são armas de nós apenas estarmos resguardando quem nós somos e aquilo que nós temos, protegendo as nossas próprias vidas. Qual é a única arma de ataque que nos faz crescer, que nos faz destruir a obra das trevas, que nos faz avançar, que nos faz ter dias de conquista? Está em Efésios 6,17, que é a espada do Espírito, traduzida pelo apóstolo Paulo como a palavra de Deus. Diga assim comigo: a palavra de Deus é a minha maior arma.
para conduzirmos as nossas vidas, para abrirmos os nossos olhos espirituais, para percebermos e termos discernimento quando alguma coisa se levanta que não vem de Deus, para entendermos as nossas fraquezas, para saber aonde Deus está nos levando, para construir coisas grandes nessa terra. A palavra de Deus é a nossa arma para fazer com que a nossa nação seja transformada dentro das escolas, na política, no trabalho, em tudo aquilo que nós fazemos, nas famílias. A palavra de Deus é a nossa arma. É a nossa arma para avançar, para fazer crescer aquilo que Deus tem preparado para nós. Então entenda, pessoal, que quando nós estamos bem, quando nós estamos, por exemplo, nesse momento agora, buscando a Deus, um momento de refrigério na nossa alma, um momento de adoração, um momento de louvor ao nosso Deus, nós estamos juntos buscando a Deus aqui na igreja, em cada casa que está reunida nas lives, nós estamos num momento em que, na maioria das vezes, conseguimos parar de pensar um pouco nas dificuldades da vida, parar de pensar um pouco no sofrimento, parar de pensar um pouco nos desafios que se levantam, e nesses momentos talvez a gente não perceba a importância da palavra de Deus para nós. Mas deixa eu continuar com essa analogia que a palavra de Deus está fazendo, de fundamentos, de alicerces. Deixa eu te perguntar, quando é que nós vemos a maior utilidade de um alicerce? Quando é que nós percebemos a utilidade de um alicerce? É nos dias de sol, nos dias de calmaria, que nós percebemos a utilidade de um alicerce, o valor desse investimento? Ou é quando vem um vendaval? Ou é quando se levanta uma tempestade? Ou é quando vem um tremor? Que dia que nós valorizamos o investimento que nós fizemos no alicerce? É no dia da dificuldade. É no dia da tempestade. É no dia que as coisas são tentadas a ser abaladas nas suas estruturas. E nesse tempo que nós estamos vivendo, tempo de pandemia, tempo de algumas coisas entrarem em desequilíbrio nas vidas das famílias, na realidade das pessoas, nas emoções das pessoas, são dias em que fundamentos precisam ser revisados, alicerces precisam ser revisados e, se possível, restaurados. Então, pessoal, para nós entrarmos hoje aqui nessa série de ministrações que vão falar sobre esses fundamentos da palavra de Deus, para falar desse primeiro fundamento, que é o arrependimento. Em primeiro lugar, nós precisamos entender algo muito importante. Talvez quando você vê esse título dizendo assim, olha, vamos falar hoje sobre arrependimento, talvez a gente imagine assim, não, então vamos pregar no culto sobre o que é pecado, o que não é pecado, o que pode, o que não pode, como é que Deus vai me julgar, como é que Deus pode me condenar. Essa é a visão mais equivocada possível de nós tratarmos com o assunto do arrependimento. A forma como nós precisamos entender o conceito do arrependimento é nós estarmos aprendendo na palavra de Deus o quanto isso é bom para o nosso crescimento. O quanto uma vida de arrependimento é poderosa para a nossa maturidade. E para isso precisamos entender princípios de Deus e assim nós vamos desejar viver uma vida que está sempre revisando, sempre reiterando o arrependimento daquilo que nos afasta de Deus. Então, primeiramente, pessoal, temos que entender um conceito da palavra de Deus. A nossa liberdade, que o Senhor Jesus comprou com o seu sangue, a nossa liberdade, liberdade da morte, liberdade do reino das trevas, do domínio das trevas, liberdade da força do pecado sobre as nossas vidas, a liberdade que nós temos em Jesus tem limites. A liberdade que o Senhor Jesus nos dá é uma liberdade limitada. O Senhor Jesus não pagou um preço na cruz para que nós sejamos os famosos da filosofia, agentes morais e livres. Ou seja, o Senhor Jesus, ele não pagou o alto preço na cruz para que nós viéssemos a viver da forma que quiséssemos, fazer aquilo que quiséssemos, pensar aquilo que quiséssemos, falar aquilo que quiséssemos, e porque eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser, ir onde eu quiser, ouvir quem eu quiser, fazer aquilo que me der na ideia de fazer, porque o Senhor Jesus me fez livre. Quando nós entendemos isso, nós estamos, de fato, voltando às prisões do reino das trevas. É justamente dessa forma que Satanás fez lá no Éden, com que Eva e Adão se afastassem de Deus, pensando que a liberdade de vida era uma liberdade, inclusive, daquilo que Deus tinha preparado.
Então a nossa liberdade, ela é limitada para que nós venhamos receber vida. A nossa liberdade, ela precisa respeitar alguns princípios para que nós venhamos viver a melhor vida. Vamos ver Colossenses capítulo 1, do versículo 10 em diante. Vamos ler um texto que nos vai esclarecer isso e nós vamos poder compreender como que esse conceito de liberdade deve ser vivido na prática da vida cristã. Vamos ver, versículo 10. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Veja que a nossa liberdade, em primeiro lugar, ela é para que nós possamos conseguir viver de maneira digna do nosso Senhor. Conseguir viver em liberdade do pecado, em liberdade das nossas fraquezas, em liberdade da obra das trevas, conseguirmos viver de uma maneira em que possamos agradar a Deus em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Veja que princípio extraordinário da palavra de Deus. Nós somos livres para poder servir a Deus. Debaixo da obra das trevas, nós não conseguimos enxergar essa verdade. Debaixo da influência do pecado, nós não conseguimos servir a Deus corretamente. Então o Senhor Jesus vai lá, paga o maior preço com a sua própria vida, para que você e eu sejamos livres, mas essa liberdade não é uma liberdade plena. Ela é uma liberdade para que eu entenda que a melhor vida está quando eu assumo o meu papel de filho de Deus e de cidadão do seu reino. Quando eu assumo o meu papel de herdeiro daquilo que Ele tem para mim. No versículo 12 diz que Ele nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Ainda no versículo 11 afirma que a forma como eu vivo essa minha vida cristã, essa liberdade que Jesus conquistou para mim, ela me faz ter perseverança, ela me dá força, ela me faz ter paciência, porque eu estou vivendo a minha liberdade dentro dos parâmetros da palavra de Deus. E quando isso acontece, eu entendo o versículo 13 que diz que Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, o Senhor Jesus fez por nós aquilo que nenhum de nós poderia fazer por nós. O Senhor Jesus fez por nós aquilo que nenhum pai pode fazer pelo seu filho. O Senhor Jesus fez por nós aquilo que nenhum amigo pode fazer pelo outro. O Senhor Jesus fez por nós aquilo que nenhum governante consegue fazer pelo seu povo. O Senhor Jesus nos deu acesso ao perdão dos pecados e a desfazer a barreira que tinha entre as nossas vidas e o nosso Deus, o verdadeiro Deus, para que nós possamos ter a vida que Deus planejou para que nós venhamos viver. Isso é muito importante. Então agora eu tenho uma responsabilidade, eu tenho um compromisso de estar assumindo o meu papel, sendo liberto da obra das trevas. Eu ao mesmo tempo fui comprado pelo sangue do Senhor Jesus e agora estou aliançado ao seu reino, estou aliançado aos seus projetos. Isso não é uma opção. Se eu não entendo isso, eu estou falsamente vivendo uma vida cristã, mas aqui aprisionado ao reino das trevas, ao domínio das trevas. E eu estou indo na igreja, mas lá em casa todo dia a gente briga, se estressa, é filho de mal com o pai, é um linguajar vulgar, é uma série de coisas, é emoções afloradas, é problemas, é insônia, porque eu estou vivendo sem entender o meu papel de ser livre para agradar o meu Deus. Então, quando nós entendemos isso, vamos ver mais um texto, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, nós entendemos que somos morada de Deus, que somos habitação de Deus, que somos templo do Espírito Santo de Deus. E diz o apóstolo Paulo assim: vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre imoralidade sexual,
está falando sobre alguns pecados que são cometidos no próprio corpo, que na carta aos Coríntios ele está relatando como sendo a pior forma de nós estarmos vivendo, porque isso fere a presença de Deus dentro de nós. Porque a presença de Deus habita em nós. Então, cada vez que nós escolhemos deliberadamente fazer aquilo que desagrada a Deus, porque nos sentimos livres, nós não estamos entendendo o preço que foi pago pelas nossas vidas. Nós não estamos entendendo que não é uma questão de eu ter um emprego melhor, não é uma questão de eu conseguir dominar um defeito que eu tinha, não é uma questão de eu viver, enfim, livre de alguma coisa, alguma enfermidade, alguma situação na minha vida. Não é uma questão de Deus me abençoar ou não me abençoar, é questão de eu estar condenado à morte eterna, pela minha natureza. E agora o Senhor Jesus me livrou disso. E eu preciso compreender a grandeza daquilo que o Senhor Jesus fez por mim. Vocês foram comprados por alto preço. Então agora a nossa responsabilidade é glorificar a Deus por meio das nossas vidas. Usar essa liberdade para glorificar a Deus. Esse é um fundamento da fé cristã. A fé cristã precisa ser baseada no arrependimento das obras que levam à morte. Porque quando nós vivemos uma vida arrependida das obras que levam à morte, nós estamos sempre buscando glorificar a Deus, sempre buscando crescer em Deus, sempre buscando amadurecer, sempre buscando acertar. Não quer dizer que nós vamos nos tornar seres perfeitos. Existe uma diferença na palavra de Deus entre o pecado, vamos falar assim de uma forma bem popular, acidental, e o pecado proposital. A Bíblia fala duas coisas que parecem contraditórias. Diz assim lá na primeira carta de João, que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Porque todos nós temos uma natureza pecaminosa. Mas no mesmo livro de 1 João, também diz assim, que aquele que é de Deus não peca. Então, apesar que isso pareça uma contradição, na verdade nós precisamos entender que nós temos fraquezas, que nós vamos cometer alguns erros na vida, que nós vamos, volta e meia, esbarrar com desafios e reagir não da melhor forma, e talvez isso sejam pecados não intencionais. Mas quando nós conhecemos a palavra de Deus, a nossa decisão deliberada de viver a vida de forma irresponsável, de viver a vida desprezando a obra da cruz, de viver a vida ignorando o que Jesus fez por nós, viver a vida cristã como se fosse qualquer relacionamento com qualquer pessoa, viver a vida cristã como se fosse ir a uma loja comprar uma coisa, se me serve eu fico, se não me serve eu devolvo. Isso a Bíblia fala como sendo uma das maiores irresponsabilidades humanas, como se no coração das pessoas estivessem dispostos a crucificar Jesus todos os dias de novo, não se importando com a grandeza do sacrifício que foi feito por si. Então, por isso que a mensagem inicial do Evangelho gira em torno de arrependimento. Se você ler os primeiros capítulos dos Evangelhos, você vai ver que João Batista se levantou dizendo: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Mas vamos dar um destaque aqui para as palavras do Senhor Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 17. No momento em que o Senhor Jesus foi batizado, deu continuidade àquilo que João Batista estava fazendo. O Senhor Jesus foi fazer o seu jejum, a sua preparação para o seu ministério. Passou aqueles 40 dias, foi tentado, voltou para a sua vida pública, começou a pregar para quem estivesse ao redor dele. Qual foi a primeira mensagem do Senhor Jesus? Mateus capítulo 4, versículo 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então, esse contexto do arrependimento, ele deve ser o primeiro fundamento na vida de um cristão. Se eu não entendo o contexto e o conceito de arrependimento na minha vida, não adianta eu querer ter um ministério, não adianta eu sonhar em liderar uma célula, não adianta eu querer fazer a diferença no meu trabalho, não adianta eu querer poder influenciar a minha família, porque ali na frente as coisas vão desmoronar. Ali na frente, aquilo que eu estou construindo vai desabar, porque a minha vida estará sem fundamento. Então vamos ler para entender
o que o Senhor Jesus nos explica sobre esse fundamento, Lucas 6,46 diz assim, o Senhor Jesus: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Olha a pergunta do Senhor Jesus. Ele está dizendo, por que me chama de Senhor? Por que canta para mim? Por que me adora? Por que se ajoelha? Por que ora? Se não faz o que eu digo, se não obedece a minha palavra, se não se preocupa em ter fundamentos na sua vida, por que me chamar de Senhor? E ele explica que isso é para o nosso bem, que isso vai nos fazer crescer quando entendemos a sua palavra e praticamos. Versículo 47 diz assim: eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Veja o Senhor Jesus ensinando que as suas palavras são como um fundamento profundo, que quando vem o dia difícil, aquela casa não é abalada. 49. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e a sua destruição foi completa. O que está querendo dizer aqui, pessoal? Que humanamente nós conseguimos construir algumas coisas nas nossas vidas sem fundamento. Nós conseguimos ser cristãos sem uma vida constante de arrependimento. No sentido social, no sentido de estarmos numa célula, no sentido de pertencermos a uma igreja, no sentido de lermos a Bíblia, no sentido de orarmos. Nós até conseguimos construir algumas coisas com Deus, e Deus é um Pai tão amoroso, bondoso, misericordioso, que Ele nos abençoa, mesmo antes de nós estarmos demonstrando frutos profundos, o Senhor já nos abençoa. Veja, cada pessoa que tinha um encontro com Jesus, a primeira vez normalmente saía abençoada. Recebia milagre, recebia provisão, recebia conselho, recebia direcionamento. O Senhor sempre nos abençoa primeiro. Mas o Senhor Jesus está dizendo, tudo aquilo que nós construirmos, sem fundamento, pode ser bonitinho hoje, mas daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, para todos nós vai vir um dia de inundação. Para todos nós vai vir um dia de temporal. Para todos nós vai vir um dia de vendaval. E ali nós vamos perceber o valor do fundamento. Então aqui nós conectamos com arrependimento, porque o Senhor Jesus começa dizendo, por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Ele está dizendo, em outras palavras, arrependam-se disso e passem a reger a vida de vocês com os fundamentos da minha palavra. E quando nós entendemos isso, pessoal, muda a concepção que nós tínhamos de arrependimento. Muda a concepção que nós tínhamos do que é pecado, do que não é pecado. Por que muda? Porque as pessoas são muito preocupadas em dizer assim, eu quero entrar para a igreja, eu quero buscar a Deus, só que eu sei que vão me dizer que eu posso isso, eu não posso aquilo, mas eu tenho que fazer isso, eu não tenho que fazer aquilo, eu quero saber o que eu posso, o que eu não posso. Como se a vida cristã fosse um pacote de regras que você precisa assinar um contrato dizendo assim, isso você pode fazer, isso você não pode fazer, isso você tem que fazer, isso que você não tem que fazer. Essa é a forma mais imatura de viver o cristianismo. É como pegar uma criança de 2 anos e dizer para ela, não coloque o dedo na tomada. Eu só vou dizer para ela isso de forma tão impositiva porque ela não vai entender quando eu explicar para ela por que ela não pode colocar o dedo na tomada. Mas se ela tiver 40 anos de idade, gerar os seus próprios filhos e não souber ainda por quê, no fundo ela vai achar, tanto faz, meu pai era tão rígido, meus filhos eu vou criar com mais liberdade. Pode colocar o dedo onde tu quiser. Quem vai se dar mal, pessoal? Todo mundo. Porque o princípio do arrependimento é nós entendermos aquilo que na própria Bíblia já explica no termo original escrito. A palavra arrependimento é a palavra metanoia. A palavra metanoia significa literalmente perceber depois. Ou seja, eu vivia de certa forma, mas agora aconteceu algo comigo que depois eu percebi
que havia uma forma melhor para eu viver. Então eu me arrependo da forma como eu vivia, e após ter essa nova percepção, eu passo a caminhar por outros caminhos. A palavra metanoia também significa mudar a minha forma de pensar, mudar os meus propósitos de vida, mudar aquilo que é importante para mim, mudar aquilo que eu tenho como diretrizes na minha vida. Quando eu mudo aquilo que é importante para mim, consequentemente, eu vou mudar o meu comportamento. Então a igreja não existe para ditar regras de comportamento. A palavra de Deus não existe para trazer diretrizes apenas comportamentais. A nossa maturidade cristã, ela está totalmente relacionada a nós entendermos propósitos grandes, entendermos projetos de Deus, entendermos caminhos excelentes, entendermos formas de vida verdadeira, entendermos coisas excelentes, entendermos grandezas, tirar escamas dos olhos, enxergar de uma nova forma. E aí, a partir disso, o meu comportamento muda naturalmente. Assim é quando alguém gera um filho, assim é quando alguém se casa, assim é quando a gente tem uma meta nova de reeducação alimentar. O nosso comportamento muda naturalmente, não porque alguém veio com um pacote de regras, mas porque nós temos propósitos mais excelentes. Então, eu gostaria de terminar com 2 textos, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. A palavra de Deus diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, perceba aqui essa expressão, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Paulo está falando de um culto que não é um culto espiritual. Não é um culto apenas em que nós buscamos a Deus como o que nós chamamos de culto hoje. Paulo está falando aqui sobre um outro tipo de culto, um culto racional. Um culto em que eu entendo as coisas de uma nova forma e estou disposto a mudar os meus hábitos, estou disposto a sacrificar algumas coisas que agora, por meio da palavra de Deus, Deus me mostra que estavam me levando para caminhos de destruição. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas a palavra me mostra que esses caminhos estavam me levando para a destruição. Então esse é um culto racional, esse é um sacrifício intencional, que é agradável a Deus. Que culto é esse? Que sacrifício é esse? Versículo 2. O meu desejo constante de não me conformar, não me amoldar ao padrão deste mundo, mas ser transformado pela renovação da mente, para que assim sejamos capazes de experimentar a vontade de Deus. Então, quando nós entendemos, pessoal, o fundamento do arrependimento, nessa série Fundamentos, primeiro pilar, arrependimento, entendemos que Deus tem projetos excelentes, tem caminhos extraordinários, que Deus tem na sua palavra princípios de vida, princípios de alegria, princípios de família, princípio de desenvolvimento para uma nação, para uma profissão, para um indivíduo, para as emoções, princípios de bênção para as nossas vidas. Mas para isso eu tenho que entender, a minha liberdade está condicionada à sua palavra. A minha liberdade está condicionada a viver para agradar o meu Deus, que me comprou com o seu sangue. A minha liberdade, a minha verdadeira vida está condicionada a eu entender as coisas de uma nova forma, sem prisões das trevas, sem cegueira das trevas. E agora trilhar a minha vida pelos caminhos que o Senhor me coloca. Se para isso for necessário mudar algumas práticas, eu entendi a verdadeira vida. Se para isso for necessário me livrar de vícios, eu entendi a verdadeira vida. Se eu precisar agir completamente diferente como pai, como marido, como profissional, não me importa o que os outros vão pensar, eu entendi uma vida nova. E eu me arrependo porque eu mudei a minha forma de ver. Eu mudei a minha forma de compreender, eu mudei a minha forma de viver. Porque o Senhor Jesus me salvou. E aí terminamos com Jeremias 29:11. Não entendemos arrependimento como um castigo de Deus. Não entendemos arrependimento como uma pressão que eu preciso sofrer. Eu vou ter que deixar de fazer aquilo que eu gosto, porque eu vou sofrer, porque vai ser muito ruim eu servir a Deus. Isso não é arrependimento, isso é remorso, é dor pelo erro. Entendemos arrependimento quando eu entendo uma nova forma de vida
E naturalmente o Senhor me transforma pela profundidade da sua palavra. E até os meus gostos mudam. Até as minhas vontades mudam. As minhas preferências mudam, os meus projetos mudam. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Quando eu entendo que os planos de Deus são planos excelentes, são planos extraordinários, são planos sublimes, são os melhores planos. Para isso eu tenho limites dentro dessa minha liberdade. Eu preciso, todos os dias, querer me encaixar dentro desses parâmetros. Querer me encaixar dentro desses projetos. Esse sacrifício vivo. Essa constante revisão de prioridades. Essa constante preocupação em agradar a Deus antes de qualquer atitude. Essa mudança de mente. Isso se chama arrependimento. Uma vida de arrependimento nos faz crescer. Uma vida de mudança de mente nos faz amadurecer. Como cristãos, lembra qual deve ser o nosso maior desejo? Amadurecer. Crescer. Sermos pessoas que estabelecem aquilo que Deus projetou. Caminhos novos, planos novos. Se necessário, recomeços. Se necessário, perdão. Se necessário, entregar angústias. Se necessário, ser livre de ansiedades. Mas o Senhor tem planos de futuro, de bem e não de mal, de te fazer prosperar, de te dar esperança. Primeiro fundamento para isso, arrependimento.